Todos pensavam que ele era um perdedor solitário. Mas, um dia, Trained Kun o leva a outro mundo, onde vira herói e cria um harém. Sua amiga de infância, prometida a ele, o abandona, partindo seu coração. Então, ele aprende artes marciais para superar a dor. Ao voltar, Kun treinado decide livrar o mundo das palmilhas incômodas e do ônibus Kun de Mog, o que faz com que todos lá dentro morram. Quando abre os olhos, ele se encontra em um mundo diferente, e no corpo de um pobre órfão chamado Ryu, e se lembra de sua vida anterior como um mero sonho. De repente, a porta de sua casa se abre, e um grupo de bandidos entra com um saco. Eles zombam de Ryu por ainda estar vivo, apesar de parecer que ele morreria de febre. Eles se sentam para comer, mas dizem ao Ryu para sair e se lavar, pois ele fede mais do que as roupas íntimas deles que não são lavadas há meses. Ryu sabe que está na última posição da hierarquia, então ele obedece e vai para fora. Enquanto se lava, as lembranças de sua vida passada e presente entram em conflito em sua cabeça, causando-lhe uma forte dor de cabeça. Ele se lembra de que costumava viver com sua mãe nesta vida, mas um dia ela foi morta e ele ficou órfão desde então. De repente, um grupo de garotas se aproxima dele e pergunta se ele viu uma garota de cabelo roxo por aqui. Ryu nega ter visto algo assim. E então, uma das moças de cabelos prateados se aproxima dele e se apresenta como Célia, ao contrário de suas colegas. Ela trata Ryu com gentileza e lhe pergunta mais sobre as favelas. Ele lhe diz que, se elas usarem roupas tão elegantes nas favelas, serão embaladas e enviadas para a ilha Epstein. Célia dá ouvidos ao aviso e decide fazer uma verificação mágica no radar para ver se a garota de cabelos roxos está por perto. No entanto, tudo o que ela descobre é que Ryu está fluindo com uma quantidade substancial de energia mágica, o que é muito estranho para um menino de baixo nascimento. Ela não consegue sentir nenhum outro rastro de energia, e decide ir até as favelas para investigar mais. Ela agradece a Ryu pelas informações que ele lhes deu com uma bolsa de dinheiro. Ryu fica surpreso com a quantia, e rapidamente coloca a bolsa em seu pescoço e volta para sua casa. Assim que ele entra, um assaltante invisível o ataca, mas felizmente, o dinheiro salva a vida de Ryu, literalmente. Ryu percebe que todos os homens foram enviados ao Criador, e o assassino mascarado fará o mesmo com ele. Com medo, ele recua, mas antes que o ataque aconteça, a mulher etérea aparece. Ela diz para ele usar sua magia. Ela concede a ele os sentidos necessários para usar a magia e então desaparece. O assassino ataca Ryu novamente. No entanto, ele combina seu treinamento em artes marciais de sua vida anterior com magia e dá um soco no agressor. O agressor usa suas próprias habilidades mágicas para se fortalecer, mas Ryu se esquiva e lhe dá um chute no rosto antes de quebrar seu braço. O ego do assassino fica ferido com isso. Então ele faz uma investida desesperada contra Ryu, apenas para ser humilhado novamente pelo garoto. Depois que Ryu nocauteia o cara, ele percebe algum movimento no saco que os caras trouxeram antes. Ele tem um mau pressentimento, e quando o abre, encontra uma garota de cabelos roxos. A garota está assustada e confusa, e diz a Ryu que, se ele a levar de volta ao pai, ela se certificará de que ele receberá uma grande recompensa. Ela então desmaia imediatamente depois de ver os homens mortos ao seu redor, e Ryu decide escoltá-la para um lugar seguro. Ele a leva para fora, mas é descoberto por Célia e os outros. Uma jovem acusa Ryu de estar mentindo e de ter sequestrado sua irmã. Ryu tenta explicar que, na verdade, ele a salvou, mas ela se recusa a ouvir. Então, Vanessa intervém e afirma que Ryu deve ir ao palácio, porque a jovem é, na verdade, a princesa. Eles só acreditarão em Ryu quando a princesa acordar e puder testemunhar pessoalmente. Ela promete tratá-lo bem, mas em vez disso, ele é entregue a um cavaleiro Abou, que decide torturar Ryu para que ele admita que esteve envolvido no sequestro da princesa. Ryu lhe diz que não fez nada de errado com esse Little Dick Energy. Insul continua batendo nele para encobrir o fato de que a princesa foi raptada por causa de sua incompetência. Por outro lado, a princesa logo cai em si e conta para Vanessa e Célia. Aquele Ryu de fato a resgatou. Eles correm para tirá-lo da prisão e descobrem que ele foi espancado sem sentido pelo capitão Little Dick Energy. Eles dizem ao idiota para soltar o garoto imediatamente porque ele salvou a vida da princesa, e Ryu perde a consciência assim que cai no chão. Ele acorda no dia seguinte em uma cama confortável com Célia ao seu lado. Ela pede desculpas a ele pelo que aconteceu na prisão e explica que o rei quer agradecê-lo por ter salvado a vida de sua filha e que por isso ele deve receber. Pronto para conhecê-lo, Ryu decide não processar a família real pelo tratamento na prisão e pede a Célia que o ensine a se apresentar ao rei. No dia seguinte, ele entra na corte. O rei agradece Ryu por salvar sua filha e permite que ele entre na Royal Academy, mesmo sendo um menino de rua. Célia o leva à aula, pois, aos 12 anos, é inteligente como Tony Stark. A mãe de Ryu virou professora na academia. Ryu diz que não sabe ler nem escrever, e ela pede que ele faça o melhor e vá à sua sala depois para aulas particulares. Na aula, Ryu sofre bullying velado, pois os nobres não gostam que um favelado estude com eles, mas não podem ser abertos.
já que o rei deu permissão. Mais tarde, Rio vai até o quarto de Célia, que é mais desorganizado do que o meu, e a ajuda a limpá-lo antes que eles possam começar a aula particular. Assim que Rio aprende o significado das letras e dos números, ele rapidamente mostra suas habilidades em matemática, deixando Célia maravilhada. Ela lhe pergunta como ele se tornou tão bom em matemática quando nem sabe ler, e Rio pensa em sua vida passada, quando era um estudante universitário, mas diz que sua mãe lhe ensinou isso. Célia não prossegue com o assunto delicado, e eles tomam um chá antes de Rio pedir alguns livros ilustrados e lápis de cor para aprender o alfabeto. Depois disso, os alunos vão para a aula de treinamento físico, onde o instrutor severo percebe que Rio é mais habilidoso do que aparenta. Ele pede a Rio que o ataque de todas as formas possíveis, e Rio imediatamente assume a postura de espadachim japonês que havia aprendido em sua vida anterior. Todos ficam chocados ao ver sua postura, que é algo que nunca viram antes, e zombam dele por isso. No entanto, como Rio usa o conhecimento e as habilidades de sua vida passada, ele impressiona o instrutor, que lhe diz que ele será um grande cavaleiro no futuro, mas Rio responde que não tem interesse em ser cavaleiro. Isso choca a todos, pois Rio não só chamou a atenção do instrutor, como também recusou sua oferta. Mais tarde, Rio se dedica aos estudos porque quer se sair bem nos testes de meio de semestre que serão realizados. Logo depois, ele faz os exames e sai da sala de aula. Ele vê todos com seus amigos e, de repente, se lembra de sua paixão na vida passada. O coração de Rio fica dolorido com essas lembranças, e ele tenta se convencer de que não é Haru, e que, portanto, não deveria ficar chateado com seu desgosto. Alguns dias depois, o resultado do exame é declarado, e todos ficam incrédulos porque Rio ficou em primeiro lugar, junto com a princesa Cristina, que é a irmã mais velha da princesa que ele salvou. Enquanto todos guardam suas dúvidas e descrenças para si mesmos, um cretino invejoso chamado Alphonse acusa Rio de trapacear. Ele declara que vai registrar uma queixa contra ele, mas Cristina e sua amiga dizem a ele para parar de agir como um idiota, porque ele não tem provas de que Rio trapaceou. Eles aceitaram o resultado chocante. E então Célia também chega para atestar que Rio tirou as notas mais altas por causa de seu trabalho duro. Mais tarde, Célia o chama em seu quarto para parabenizá-lo, mas também está preocupada que os nobres de alto escalão continuem a intimidá-lo porque ele é melhor do que eles. Ela diz que o mesmo aconteceu com ela, mas que tinha amigos para apoiá-la. Rio responde que ele a tem, e Célia fica vermelha de vergonha. 5 anos se passaram desde que ele entrou na academia, e Rio acabou de atingir a puberdade. Um dia, o instrutor de esgrima escolhe alguns alunos para o próximo torneio, e Rio está entre os 3 selecionados. O invejoso Alphonse se recusa a aceitar essa decisão, mas o instrutor pergunta a ele quem pediu sua opinião. Chega o dia da luta, e Rio enfrenta o idiota que o torturou por um crime que ele nunca cometeu, Charles. Ele foi rebaixado por causa desse incidente e culpa Rio por isso. Portanto, ele vê isso como uma chance de se vingar e luta contra Rio com todo o seu poder. No entanto, Rio defende calmamente seus ataques, e quando vê a chance, desarma Charles com um ataque rápido. Charles fica horrorizado por ter sido humilhado na frente da multidão e pede uma revanche ao comandante que está arbitrando a luta. Mas ele lhe diz para agir como um cavaleiro e aceitar sua derrota corretamente. Por fim, Charles aceita sua derrota. Dias depois, os alunos vão à floresta para avaliar suas habilidades. Precisam cruzar terreno difícil e monstros fracos para alcançar o objetivo. O rio no menor tempo. O grupo de Alphonse tem colegas, princesas e alunos mais velhos. M. Alphonse lidera a unidade, e seu lacaio obteve informações da floresta com cavaleiros da família. Com essa informação, Alphonse está confiante de que eles podem alcançar seu objetivo em meio-dia, e todos concordam com ele. Ele dá a Rio o trabalho de carregar a mochila de todos, dizendo que esse é o melhor trabalho para um perdedor que não sabe nem usar magia. Rio aceita o trabalho sem discutir, e a princesa Flora, que o salvou, se sente mal por ele. O Sheik tenta ajudar, mas Rio diz que está bem. Quando o grupo passa pela floresta, um bando de goblins aparece, mas Alphonse e seus homens os derrotam rapidamente. Eles estão orgulhosos de suas ações e acham que Rio é um perdedor que está olhando em outra direção, sem saber que ele havia sentido a presença de um inimigo poderoso, que foi o mentor do sequestro de Flora no passado. O grupo segue pela floresta, e o caminho acaba levando a um penhasco. Eles param lá, e Alphonse fica envergonhado na frente de todos. Eles decidem encontrar outro caminho, mas de repente, uma lança cai bem perto da princesa. Eles olham em volta e veem orques que não deveriam estar nessa área. Os orques começam a atacá-los com lanças, e enquanto os alunos tentam contê-los, o lacaio de Alphonse, Stuart, se machuca e começa a chorar um pouco. Ele esbarra em Flora, derrubando-a do penhasco, mas, felizmente, Rio está lá para agir a tempo. Ele mesmo salta rapidamente do penhasco, agarrando-a e jogando-a de volta para cima com a ajuda da magia do vento para um lugar seguro. Enquanto ele cai do penhasco e os alunos de cima lidam com os orques, Rio aterrissa em segurança lá embaixo. Embora não possa usar magia como todos os outros, ele pode usá-la instintivamente, graças à garota etérea que viu em seu primeiro dia neste mundo. Ele sobe de volta, imaginando se não seria muito suspeito o fato de ter sobrevivido à queda. Ele se esconde nos arbustos ao ouvir Alphonse e Stuart culpando-o pela queda de Flora.
Flora tenta argumentar, mas ninguém a ouve e diz que Rio teve o que merecia por colocar sua vida em risco. Eles decidem ir para seu objetivo, e Flora pergunta se eles vão deixar Rio morrer aqui. Antes que isso aconteça, um minotauro gigante aparece do nada e salta sobre eles. Os magos e os espadachins tentam atacá-lo, mas ele é forte demais para ser ferido por seus ataques. O minotauro derruba alguns dos espadachins que o atacaram, fazendo com que todos os outros se assustem. Alphonse foge e corre, e todos o seguem. No entanto, Flora, de coração bondoso, corre até um de seus colegas feridos e começa a curá-lo. Mas, ao fazer isso, o minotauro a ataca. Ela fica apavorada, mas, felizmente, Rio aparece mais uma vez e corta o braço do monstro para salvá-la. Ele diz a ela para fugir enquanto enfrenta o monstro em combate. O monstro é páreo para ele com sua força e velocidade avassaladoras. No entanto, Rio se esquiva e bloqueia cada um de seus ataques, e assim que encontra uma abertura, ele se lança e corta a cabeça do monstro. Nesse momento, o resto dos colegas chega à procura de Flora, e Rio decide ir embora sem fazer barulho. O homem misterioso que enviou o Minotauro fica impressionado com suas habilidades e decide ficar de olho nele. Mesmo depois de salvar todo o grupo, ele sabe que será culpado por colocar a vida de Flora em perigo, porque os nobres bastardos não conseguem assumir seus erros. Ele sabe que ninguém o ouvirá, então decide abandonar sua vida na academia e ir para a terra natal de seus pais. Entretanto, antes de partir, ele vai ver Célia uma última vez, pois ela era sua única amiga no reino. Ela também estava preocupada com ele, porque tinha ouvido alguns detalhes sobre o que aconteceu, mas quando Rio descobre a verdade, ela fica horrorizada. Ela sabe que Yun não pode fazer nada a esse respeito, e com o coração pesado, se prepara para se despedir dele. Rio promete que escreverá para ela com um nome falso, e que um dia voltará para encontrá-la. Rio corre pela floresta por 3 dias inteiros, e chega a uma cidade que ainda não recebeu seus cartazes de procurado. Ele acha que pode estocar seus suprimentos para a viagem até lá, mas de repente sente que alguém o está seguindo. Ele se vira e não encontra ninguém por perto, então pensa que pode ser apenas paranoia dele. Ele explora o mercado e fica surpreso ao encontrar macarrão sendo vendido na rua. Ele descobre que o governador da cidade inventou o macarrão neste mundo. E não é só isso, ele encontra pães de carne no estilo japonês, sendo vendidos em outra parte da cidade. Isso faz Rio acreditar que pode haver mais pessoas como ele que reencarnaram neste mundo. Ele vai a uma guilda de comerciantes, e uma garota de cabelos azuis, Lot, o recebe. Ela pede que ele deposite o capuz e a espada no balcão, pois não são permitidos, e se surpreende com o cabelo preto de Rio. Ela o conduz pelo supermercado, onde Rio compra alimentos para a jornada, principalmente espaguete, fácil de armazenar e preparar. Lot lhe oferece chá. Mais tarde, enquanto fala sobre ele parecer um cavalheiro refinado, Rio conversa alegremente com ela, e depois, Rio então, faz com que a loja envie uma carta para Célia em seu nome usando o nome falso Haru, que era seu nome na vida passada. Depois de deixar a cidade, ele começa a viajar pela floresta novamente, onde avista uma jovem garota deitada no chão. Rio corre até ela para ver se ela está bem. Mas a garota se revela uma assassina que dispara um dardo venenoso contra ele. De alguma forma, Rio impede que o dardo atinja sua cabeça, mas o veneno começa a se espalhar por seu corpo, deixando-o tonto. A Beast Girl se levanta e declara que vai matá-lo, mas Rio usa sua magia para remover o veneno. A Beast Girl fica surpresa com isso e o ataca com facas, mas ele se esquiva facilmente de todos os ataques e contra-ataca. A garota sobe rapidamente em um galho de árvore e aumenta suas habilidades físicas por meio de magia, surpreendendo Rio, pois ela já era muito rápida. Ele corre para ela para não dar a ela nenhuma chance de atacá-lo e a mantém sob pressão. Ele a atrai para si, derruba ao chão e a prende firmemente. A garota começa a chorar alto, chamando desesperadamente pela mãe. Sem ter outra escolha, Rio decide usar magia para fazê-la dormir e cuidadosamente remove suas armas. Ele fica surpreso ao descobrir uma coleira de escravo em seu pescoço e percebe que ela é obrigada a trabalhar contra sua vontade. Então, ele usa magia para remover a coleira enquanto ela permanece em um sono profundo, sonhando inconscientemente com os acontecimentos estranhos que viveu. Na verdade, ela era a garota que estava no mesmo ônibus que Haru, e que ficou embaixo do trem, e quando abriu os olhos nesse mundo, era uma Beast Girl, chamada Latifa. Ela era escrava do patético idiota Stuart, que a torturava usando a coleira. Quando Latifa acorda, ela tem medo de Rio, achando que ele vai matá-la. No entanto, quando ele lhe mostra a coleira de escrava removida, e diz que ela não precisa mais seguir as ordens de ninguém, ela começa a chorar de alívio. Ela então explica que foi forçada pelo pai de Stuart a matar Rio, e ele acha que a história da garota faz sentido. Ele lhe pergunta se ela ainda pretende matá-lo, e Latifa diz que não. Rio acredita nela e a libera das amarras, dizendo-lhe que agora ela está livre para ir aonde quiser. Ele sabe que os homens-fera e os demi-humanos são tratados como escravos nesse reino, então diz à garota que, se ela for para o leste, poderá encontrar mais pessoas como ela e viver adequadamente. Coincidentemente, ele também está indo para o leste, então Latifa começa a segui-lo. Ele tenta desencorajá-la, dizendo que ainda não confia totalmente nela. Então, Latifa pega a coleira de escravo e pede que ele a coloque nela para que ele possa confiar nela. Rio fica surpreso e pergunta à garota se ela é estúpida, e ela chora dizendo que não quer ficar sozinha. Rio cede e a aceita como sua ajudante.
e eles começam a viajar juntos. À noite, Ryu monta acampamento nas montanhas e decide cozinhar um espaguete, e para sua surpresa, Latifa o identifica e diz que já o comeu antes. Ryu fica curioso, pois é improvável que um escravo coma macarrão, e Latifa o chamou de espaguete em vez de macarrão, que é o termo usado neste mundo. Mais tarde naquela noite, suas suspeitas são confirmadas quando Latifa começa a chorar enquanto dorme, dizendo que quer voltar para casa em Tóquio. Ryu percebe que ela também veio a este mundo assim como ele, e decide cuidar dela. Na manhã seguinte, Latifa fica confusa ao descobrir que clonou Ryu na noite anterior, mas também começa a ver semelhanças entre ele e Haru. Eles viajam juntos por vários terrenos por um longo tempo, até chegarem a uma floresta com uma árvore gigantesca no meio. No entanto, apenas Ryu consegue ver a árvore e Latifa não. Ele se pergunta se a árvore está sendo escondida com algum tipo de magia, e decide dar uma olhada. Ao entrarem na floresta, Latifa sente alguns odores desconhecidos, então Ryu decide acampar mais cedo esta noite, pois está tentando confortar Latifa. Mais tarde, a fogueira se apaga de repente, e quando Ryu sai para verificar o que está acontecendo, encontra um lobo enorme olhando para ele. O lobo brilha intensamente, e então Ryu fica temporariamente cego pela luz. Ele nem sabe o que está acontecendo, pois está cercado por 4 garotas demi-humanas, que acham que ele veio aqui para machucá-las. Ryu tenta conversar com elas, mas elas não ouvem e começam a atacá-lo. Ele usa sua magia para curar sua visão. E tenta explicar que não quer fazer mal enquanto se defende dos ataques. O líder do grupo está pronto para falar com ele, mas 2 das meninas encontram Latifa dentro da tenda. Eles acham que Ryu a sequestrou e a colocou para dormir com sua magia, e isso deixa todos furiosos. A garota alada o ataca furiosamente, não lhe dando chance de explicar que ele é um bom rapaz. Eles lhe dizem que ele será preso e interrogado até que a garota acorde. E Ryu pensa que se ele tivesse 1 centavo para cada vez que foi acusado de ser um sequestrador depois de salvar uma garota, ele teria 2 centavos, o que não é muito, mas é estranho que isso tenha acontecido 2 vezes. Enquanto ele continua a se defender, de repente vê seu pé preso em um feitiço usado por uma das garotas, e em seguida, é nocauteado por uma explosão mágica em seus sonhos. Ryu se vê flutuando em um mar azul vibrante, e a mulher etérea está lá com ele. Ele lhe pergunta quem ela é, e ela não consegue se lembrar de nada sobre si mesma. No entanto, ela sabe que pertence somente a Ryu, e logo eles se reunirão. Ela o abraça e desaparece. Ryu vê a imagem de sua paixão anterior. Ele chama por ela dormindo, amarrado a uma cama com 2 garotas demi-humanas observando. Ao acordar, Latifa entra, pula nele e o abraça chorando, dizendo que teve medo quando não o encontrou. Ela fica preocupada ao vê-lo algemado. Nesse momento, as meninas de ontem chegam à sala com uma anciã. A anciã percebe a situação em um piscar de olhos e pede desculpas ao Ryu pela forma como as meninas o trataram. As meninas também se ajoelham para pedir perdão, e Ryu diz que está tudo bem, pois o mal-entendido já foi resolvido. A velha senhora então lhe diz que amanhã todos os anciãos se reunirão para lhe dar um pedido formal de desculpas, e que ele terá de ficar nesse quarto esta noite. Ela ordena que libertem o rapaz e pede que ele descanse enquanto ela se prepara. No dia seguinte, a velha o leva para ver os outros anciãos. Eles sobem as escadas de uma árvore grande, mas menor do que a gigante que se vê ao longe. Ryu pergunta sobre essa árvore, e a velha explica que é a árvore do mundo, coberta por uma poderosa magia de ilusão, de modo que ninguém pode vê-la sem possuir conhecimento espiritual. E ele percebe que a forma única de magia que usa é na verdade chamada de artes espirituais. Com isso, eles chegam à sala do conselho, onde encontram um velho elfo e um anão. Os 3 anciãos curvam a cabeça em um pedido formal de desculpas, e Ryu diz que foi apenas um mal-entendido. Os anciãos querem recompensá-lo por seus erros, e também por ter libertado Latifa. Se eles não sabem o que um humano gostaria, Ryu quer apenas que eles tomem Latifa sob seus cuidados. Como ela se afeiçoou a ele, ele pede para ficar na aldeia. Os anciãos ficam felizes e perguntam se precisa de algo mais. Ryu pede que o ensinem sobre artes espirituais e demi-humanos, e eles concordam. Então, um espírito de cabelos verdes surge e os anciãos se curvam. Informam a Ryu que essa mamãe verde é Dryas, o espírito da árvore do mundo, adorada como deusa, em sua aldeia. Dryas está bastante curiosa sobre Ryu, pois pode sentir a presença de um espírito dentro dele. Ela pergunta se ele fez um contrato com algum espírito, e Ryu diz que não se lembra de nada disso. Dryas decide dar uma olhada melhor nele, e segura seu rosto para espiar dentro de sua alma. Ela fica espantada ao informar que há um espírito com forma humana dentro dele. Todos ficam chocados, e Ryu pergunta se isso é tão importante. Dryas explica que somente os espíritos de classe mais elevada e de segunda classe podem assumir a forma humana. Ela própria é um espírito de segunda classe, mas é tratada como um deus, e acredita que o espírito que dorme dentro de Ryu pode ser um dos 6 espíritos supremos que desapareceram após a guerra com os demônios há muitos séculos. Ryu pergunta se isso é um problema,
E Dryas explica que a única coisa que ele perde depois de fazer um contrato com um espírito desse nível é sua capacidade de usar magia e tudo mais. O resto permanece o mesmo. No entanto, isso muda tudo para os aldeões que adoram espíritos. Os 3 anciãos dizem a Ryu que o considerarão um santo a partir de agora e lhe darão um tratamento especial. Ryu aceita e vai para sua nova e luxuosa casa, onde Latifa o espera ansiosamente. As garotas que o atacaram também estão lá e lhe dizem que vão expiar seus pecados vivendo com ele e servindo-o com tudo o que tem. Ryu hesita, mas a senhora explica que as meninas devem aprender sobre humanos e ele deve aceitá-las. Ela diz que Latifa precisa de exemplos e Ryu concorda. Perto dali, o homem misterioso envia o Minotauro em uma missão. Depois, Ryu entra cauteloso na caverna de um Wyvern com um novo recruta em treinamento. Ele rouba o ovo do Wyvern, dizendo ao novo recruta que eles o usarão para fortalecer seu exército. Mas seu verdadeiro motivo é outro. Enquanto isso, Ryu e Latifa vão até Dryas para que ela os abençoe com um beijo e os receba oficialmente como membros da aldeia. Feito isso, a festa começa. As garotas se agarram a Ryu, tentam embebedá-lo e entram em suas calças, mas ele as trata com cautela. As moças saem para pegar mais bebidas e então a senhora idosa chega. Eles conversam sobre como Latifa se tornou parte da aldeia agora. E Ryu diz que será difícil contar a ela que deixará a aldeia amanhã. A velha senhora lhe dá a bênção, e ele leva Latifa para passear enquanto a aldeia aproveita o festival. Ele lhe pergunta se ela gosta de viver aqui. E Latifa, afirma depois disso. Ryu diz a ela que vai deixar a aldeia em breve, e Latifa diz que irá com ele. Ryu lhe diz que não pode levá-la com ele porque o caminho à frente é extremamente perigoso e desconhecido. Latifa foge chorando, e Ryu fica sozinho. Ao mesmo tempo, Dryas sente alguns Wyverns entrarem na barreira colocada ao redor da árvore. Imediatamente, ela forma uma equipe para procurar a causa do distúrbio com as meninas, que encontram o recruta com o ovo de Wyvern. Enquanto o homem misterioso está na caverna dos Wyverns, roubando ovos, as meninas o confrontam, perguntando quem ele é e o que faz ali. Curiosa sobre o ovo gigante, ele não responde e voa com o grifo em direção à aldeia. As meninas atacam, mas não conseguem derrubá-lo. Em vez disso, os Wyverns chegam e entram no conflito. As meninas se espalham para proteger a aldeia. O mentor usa um artefato mágico contra o recruta. Após isso, ele cai do guindaste, caindo perto de Latifa, que vai verificar. Ela fica horrorizada ao ver um cadáver e um ovo rachado com um bebê Wyvern em estado crítico. Antes que ela entenda, o Wyvern negro chega e Latifa grita de terror. Ao mesmo tempo, Ryu chega à aldeia e vê todos em pânico correndo para a casa segura. Ele não vê Latifa e pergunta ao ancião anão o que ocorre. Ele fala do ataque dos Wyverns e, de repente, Ryu ouve Latifa gritar. Ele corre para ela. Enquanto uma garota demi-humana tenta proteger Latifa, ela invoca um espírito de lobo e leão. O Wyvern ataca com gelo e fogo. Pensando que estava enfraquecido, ela tenta golpeá-lo, mas as asas desviam o martelo. Ela diz a Latifa que devem impedir o vento de chegar à aldeia. Então, o distraem. Porém, Latifa é bloqueada por uma árvore caída e não consegue evitar o sopro de fogo. Felizmente, Ryu chega a tempo e ataca o Wyvern para protegê-la. Ele a leva para um lugar seguro e ataca o poderoso Wyvern negro. Consegue esmagá-lo com suas próprias mãos, e o Wyvern cospe fogo ferozmente. Ryu cancela o ataque com magia de vento, mas o Wyvern não desiste e tenta novamente. Então, Ryu lança uma grande bola de fogo diretamente na boca do Wyvern e rapidamente bate em sua cabeça para fechá-la, enquanto a bola explode com força. Com essa estratégia, ele consegue matar o Wyvern que veio buscar seu filho. Mas é claro que ninguém dá a mínima para isso. O restante dos Wyverns se retira ao ver seu líder morto e a paz retorna à aldeia. Os batedores e guerreiros restantes também se juntam ao Ryu e retornam à aldeia no dia seguinte. Latifa aceita o fato de que Ryu vai deixá-la para trás. Ela lhe diz que sempre soube que ele iria embora, mas tinha medo de que ele nunca mais voltasse. Ela chora e abraça Ryu enquanto ele promete que voltará para ela novamente. Ele lhe diz que está indo para a terra natal de seus pais, sobre a qual nada sabe, e em troca, Latifa decide lhe contar seu segredo. Ela lhe conta sobre a reencarnação neste mundo, pensando que ele não acreditará nela. Mas Ryu lhe diz que ele é igual a ela. Ela fica chocada ao ouvir isso, e Ryu diz que não lhe contou a verdade antes, porque não queria viver no passado novamente. Latifa então promete se tornar forte enquanto espera por ele aqui. Logo chega a hora de Ryu se despedir. O ancião anão lhe dá uma espada especial e uma capa feita com a pele do Wyvern. Ele foi derrotado. Os elfos lhe dão várias poções e remédios, enquanto o povo das feras lhe dá comida e bebida. Ryu diz que isso é demais para ele carregar.
e então o ancião elfo lhe dá um bracelete especial que funciona como um dispositivo de armazenamento mágico. Ryu agradece a todos e promete que virá correndo se precisarem de sua ajuda, antes de acelerar em direção ao seu objetivo. Depois de viajar por mais de 2 semanas, Ryu finalmente chega num vilarejo chamado Yugumo, de onde seu pai e sua mãe vieram. Ele passa pelos campos de arroz e vê que todos têm cabelos pretos como ele. Ele avista 2 moças e pergunta a elas se pode conhecer o líder da aldeia. Uma das garotas, chamada Huri, diz a ele que sua avó é a líder do vilarejo e o leva junto. Enquanto sua amiga S.O. fica tão molhada quanto os campos de arroz em que está trabalhando ao ver Ryu. Logo, Ryu chega à casa da senhora idosa que o recebe e pergunta o que ele quer fazer. Ryu diz a ela que seus pais moravam nessa área há muitos anos e que ele está tentando descobrir se tem família aqui. Quando a senhora ouve os nomes dos pais dele, ela imediatamente diz às netas para voltarem para o campo, pois não quer que elas ouçam a conversa. Huri reclama que as coisas estavam ficando interessantes enquanto saía com a amiga, e depois disso, a velha pede a Ryu que lhe conte mais sobre seus pais. Ele conta que seu pai morreu quando ele ainda era bebê, e que sua mãe o criou até ser morta por um agressor. Ryu diz que prometeu voltar para a aldeia com sua mãe, e a única coisa que ele pode fazer agora é dar a ele um funeral adequado em sua terra natal. Depois de ouvir isso, a senhora idosa dá uma notícia chocante para Ryu. Ela diz que é a mãe e a avó do pai dele. Quanto ao funeral, ela diz que foi realizado há muito tempo, e que os pais de Ryu têm seus túmulos aqui. Ela o leva até os túmulos em uma colina, e depois de prestar condolências, explica que os pais de Ryu tiveram que deixar a aldeia por algum motivo secreto, e fizeram túmulos para eles porque nunca esperavam que voltassem. Ela não pode contar ao Ryu o motivo agora, mas diz que se ele ficar, poderá achar um bom momento para revelar tudo. Ryu se surpreende, mas ao pensar que a senhora é sua avó, decide ficar. No dia seguinte, ele acorda cedo e ajuda a avó e a prima Huri a preparar o café da manhã. Elas precisam de mais água para o ensopado, pois terão convidados, e Huri diz que pode pegar água do recipiente que enchem com espírito. Artes. Ryu fica surpreso ao saber que eles também usam artes espirituais e demonstra invocando água quente. Mais tarde, S.O. e seu irmão Shin se juntam para o café da manhã. Shin desconfia de Ryu, mas ao provar a comida deliciosa, muda de ideia. Depois, a velha senhora pede a Shin para levar Ryu ao caçador da aldeia para ajudar. Shin questiona se alguém que cozinha bem será útil, mas a velha afirma que Ryu é mais útil do que ele imagina, forte comparado a ele. Shin o leva para caçar, onde Ryu mostra sua habilidade com arco e flecha, deixando Shin com ciúmes e frio com ele. Após a caçada, Ryu se sente sujo e constrói uma casa de banho para todos usarem. Isso deixa Huri e S.O. felizes, mas irrita Shin. Ryu continua ajudando a aldeia, e meses depois, na colheita, sua avó pede que ele atue como guarda ao levarem a família para a aldeia. Ele aceita o trabalho e leva suas colheitas para a cidade para serem vendidas. Nesse momento, ele ouve e vê alguns aldeões correndo para uma briga entre 3 homens de outro vilarejo em Shin. O líder do grupo é o filho do chefe do vilarejo vizinho, e parece um molestador certificado pela forma como olha para Huri e S.O. Shin diz a ele para se afastar, mas o idiota continua a provocá-lo, dizendo que sua irmã parece madura para a colheita. Shin tenta reagir, mas é impedido pelo idiota antes de falar, mais forte, papai. A avó de Ryu chega e manda o Ashal parar. Ela interrompe a briga e diz para ele ficar em uma casa de hóspedes na vila enquanto a carruagem é consertada. Porém, ele não pode sair sem permissão. O homem aceita e vai. Mas a senhora avisa para ficarem atentos, pois não podem confiar nele. Shin pede que ela deixe Cell ficar com eles esta noite por segurança. Enquanto isso, um cara tenta chutar Ryu sem motivo, mas acaba se machucando. Mais tarde, o inspetor de impostos visita a aldeia para verificar as colheitas, e Ryu mostra o local. À noite, 3 rapazes entram no quarto de Huri e Cell para assediá-las. Mas Ryu usou uma pedra mágica para detectar intrusos, e consegue rapidamente. O inspetor de impostos está lá para impedi-lo. Quando vê o manjedoura ameaçando Huri, lembra da morte da mãe e fica furioso. Espanca os comparsas antes do protagonista atacá-lo. Ele o joga na parede e o esmurra até ser impedido pelo inspetor. Cura o homem espancado para que não morra e manda avisar a cidade para chamar soldados. Huri e S.O. agradecem a Ryu pelo que ele fez, mas ele não se sente à vontade com suas ações e com a raiva que ele não sabia que ainda existia dentro dele. No dia seguinte, os 3 homens são mantidos em uma cela enquanto o inspetor fiscal se prepara para enviá-los à prisão na capital. A avó de Ryu lhe agradece e pede que ele entregue uma carta ao seu pai. Logo, Ryu e os outros deixam a aldeia para entregar seus produtos na capital. Eles viajam com o inspetor de impostos por alguma distância e depois se separam para chegar à capital do reino. Aqui, a capital parece saída de um drama histórico japonês, e enquanto os outros ficam em uma casa de hóspedes, o caçador da aldeia leva Ryu e Shin para explorar a cidade.
Eles comem um pouco de ramen, e Shin agradece a Ryo por ter salvo sua irmã. Ele diz que quer que sua irmã coma o delicioso ramen também, mas eles tiveram uma pequena briga recentemente, então ainda não estão se falando. Então, Ryo assume a tarefa e leva a SEO para fazer compras. Ele compra um lindo grampo de cabelo para ela. E a lojista diz a SEO para se aproximar do Ryo logo, pois ela sente que vai ter muita concorrência. Enquanto caminham pelo mercado, eles avistam um bandido tentando sequestrar uma garota em plena luz do dia. Enquanto seus amigos seguram a guarda dela, Ryo entra em cena para salvar o dia, nocauteando o bandido e pegando a garota em um movimento rápido. A samurai agradece a ele por ter salvado seu mestre, e Ryo simplesmente entrega a garota a ela. Ele vê alguns guardas vindo em sua direção, mas não quer problemas, então agarra a mão de SEO e foge antes que os guardas cheguem. Mais tarde, eles chegam aos seus aposentos e todos os olham quando veem o novo grampo no cabelo de SEO. Ryo não quer se envolver nisso também, então ele vai guardar as coisas quando de repente, o fiscal chega com seu pai. Ryo vai com eles para conversar em particular, e o velho Guki e sua esposa lhe contam que já foram empregados. Ele se irritou com sua mãe, que na verdade pertencia à família real desse país. Isso é demais para Ryo assimilar, e ele se pergunta se o homem está dizendo a verdade. Guki continua a história, contando ao Ryo sobre seu pai. Seu pai era apenas um soldado comum que demonstrou grande habilidade em uma guerra há 20 anos, e para recompensá-lo, o rei o tornou um nobre. Ele foi designado para proteger a mãe de Ryo, a princesa, e logo eles se apaixonaram. Simultaneamente, a guerra com o país vizinho acabou. E o príncipe que veio negociar a paz se apaixonou pela mãe de Ryo. Para conquistá-la, ele tentou sequestrá-la à noite. Mas o pai de Ryo frustrou o plano, o que deixou o príncipe furioso com a morte de seu assistente. Ele exigiu uma trégua só se pudesse casar com a princesa, e o guarda-costas dela fosse morto. Todos ficaram furiosos com isso. E para salvar sua filha de um destino tão horrível, o rei providenciou para que ela fugisse da cidade em segredo com seu amante. Desde então, não tiveram mais contato com eles. Mas quando o velho recebeu a carta da avó de Ryo, ele percebeu que Ryo é o príncipe deles. O velho se emociona e pede que Ryo vá ao palácio amanhã para conhecer o rei e a rainha. E Ryo concorda com prazer. No dia seguinte, ele vai visitar o rei e a rainha, que ficam muito felizes em ver o neto. Eles pedem que ele lhes conte mais sobre seus pais, e Ryo lhes diz que eles já estão mortos. O casal de idosos já sabia disso, e pergunta a Ryo sobre como eles viveram e como morreram. Ryo lhes conta que nem chegou a saber como seu pai morreu, mas que sua mãe foi morta bem na sua frente. O casal de idosos fica horrorizado e pergunta quem fez isso. Ryo lhes diz que foi um homem chamado Lucius, que era parceiro de seu pai em seus dias de aventureiro. Ele também os ajudou de várias maneiras após sua morte, por isso a mãe de Ryo confiava nele. Um dia, quando ela saiu para fazer compras, Lucius foi ver Ryo, que estava brincando sozinho em casa. Ele o chutou, e depois o alimentou com veneno. Quando sua mãe chegou ao local, ela tentou salvar Ryo, mas Lucius a dominou, e a matou. Essa foi a última coisa que Ryo viu antes de perder a consciência, e quando acordou, foi jogado nas favelas. Ele conta ao rei e à rainha sobre sua vida nas favelas, e depois sobre sua vida na escola. Eles se emocionam ao ouvir tudo isso, e perguntam ao Ryo se ele os odeia. Ryo diz que sua mãe nunca os odiou, e que em vez disso, ela seria grata por eles terem permitido que ela se casasse com um homem que amava. Ele diz que, se tem ódio de alguém, é contra Lucius, e jura matá-lo com suas próprias mãos. Um dia, o rei se revela um fã de Gandhi, e diz que a vingança não é a resposta, pois isso o levará para o caminho do lado negro. Apesar disso, Ryo quer se vingar de sua mãe, e o rei lhe diz para lutar contra o velho Guki, que é o guerreiro mais forte do reino. Ele acredita que Lucius deve ser um homem formidável, pois suspeita que foi ele quem matou o pai de Ryo. É por isso que o rei quer que Ryo teste suas habilidades contra a melhor pessoa que puder encontrar para saber qual é a sua posição. Ryo aceita o desafio e sai para treinar com Guki, onde encontra a garota que salvou antes, que acaba sendo a filha mais nova de Guki. De qualquer forma, a luta começa, e Ryo ataca Guki, que se esquiva de seus ataques por uma margem mínima. Ele diz a Ryo que é habilidoso, e não atingiu seu potencial. Ryo agradece e o ataca com golpes implacáveis. Guki mostra seu verdadeiro poder. Reúne magia na espada para um ataque especial. Ele lança uma lâmina de vento em Ryo, que rebate com magia espiritual, surpreendendo-o. Distraído, Ryo alcança e aponta a espada no pescoço dele, vencendo o duelo. Com a decisão do árbitro, todos ficam impressionados, e o rei diz a Ryo que estava pensando em levá-lo para treinar com Guki, mas não parece necessário. Ele então pergunta a Ryo se ele precisa de algo de seus avós, e Ryo diz que gostaria de contar à sua prima Huri sobre sua linhagem, e eles lhe dão permissão. No dia seguinte, o grupo retorna ao vilarejo, e Ryo vai direto ao túmulo de seus pais para dizer que vai se vingar deles em breve. À noite, Ryo e sua avó contam a Huri que ele é primo dela, e também o príncipe do país. Huri diz a eles que April ainda está muito longe para que eles estejam brincando com ela, mas quando a velha senhora revela os detalhes, ela entende que é a verdade. Ela se curva diante de Ryo, já que ele é o príncipe,
mas ele diz a ela para parar de ser tão formal com ele. Ele então diz a ambas que deixará a aldeia em alguns meses porque tem uma missão importante a cumprir. Enquanto isso, ele continua morando com os aldeões. E um dia, quando estão plantando arroz, ele revela seus planos a Saio. Ela está a ponto de chorar, mas esconde isso do Ryo, mas desaba assim que chega em casa. Quando Shin chega e a encontra chorando, ele fica furioso, achando que Ryo a machucou. No entanto, quando S.O. lhe diz que Shin vai deixar a aldeia, ele corre imediatamente para falar com ele. Ele se ajoelha diante dele, implorando para que não deixe a aldeia pelo bem de sua irmã. S.O. chega para arrastá-lo, e a velha não faz nenhuma pergunta sobre o que acabou de acontecer. O tempo continua passando, e S.O. começa a treinar artes espirituais e condicionamento físico. Logo chega a hora do festival da colheita, e todos se divertem. Enquanto Ryo está conversando com a esposa de Goki, Sayu se aproxima dele e pergunta se eles podem conversar em particular. Eles vão para um lugar tranquilo onde ela confessa seu amor por Ryo. Mas ele lhe diz que não pode retribuir o sentimento. Sayu diz a ele para levá-la em sua jornada, pois ela foi treinada para ser útil a ele. Ela começa a chorar e pede que ele a deixe ficar perto dele, mas Ryo se desculpa porque acha que não pode amar ninguém quando ainda tem a paixão da vida anterior em seu coração. Na manhã seguinte, Ryo decide partir em sua jornada antes do nascer do sol e encontra S.O. esperando para se despedir dele no portão da aldeia. Ele então viaja novamente para a floresta dos demi-humanos, onde Latifa está muito animada para encontrá-lo novamente. Ele também faz uma visita aos anciãos e diz a eles que em breve sairá em uma jornada novamente. Depois disso, ele volta para sua casa, onde as garotas de antes começam a lutar por sua atenção, mas Ryo as mantém a uma distância segura. No entanto, quando ele acorda na manhã seguinte, encontra uma garota nua dormindo ao seu lado. Ele acha que está sonhando, mas ao sentir o movimento em seu braço, percebe que não é um sonho. Ele se levanta, e a garota de repente se agarra a ele, fazendo com que ele se apavore. As meninas entram correndo em seu quarto ao ouvir seu grito, e ficam perplexas ao vê-lo com a garota de cabelo rosa. Elas se assustam, e Ryo tenta explicar que nem mesmo ele sabe o que está acontecendo. Latifa pergunta a ele quem é a garota que ele levou para a cama antes de todos. E Ryo a acorda e pergunta quem é ela. A garota lhe diz que ela é o espírito com o qual ele fez um contrato, e de repente, as coisas ficam claras para Ryo. Pouco tempo depois, o espírito se veste e chama Ryo pelo nome de Haru, que era seu nome antes de reencarnar. Ela o informa que não sabe nem mesmo seu nome ou qualquer outra informação sobre seu passado. Ryo se lembra dela como a garota etérea que o ensinou a usar a magia espiritual quando ele era jovem, mas ela também não se lembra disso. Ela pede a Ryo que lhe dê um nome porque ela existe apenas para ele, mas as outras garotas estão curiosas para saber por que ela o está chamando de Haru. Ele diz que explicará mais tarde, e de repente, o espírito decide se comunicar telepaticamente com ele. Ryo fica surpreso, e então o espírito pergunta se ele quer que ela o chame de Ryo na frente de todos. Ele diz a ela que qualquer nome é bom e decide chamá-la de Atia. As outras meninas aconselham Ryo a se encontrar com Dryas, já que ela é um espírito em forma de pessoa, e portanto, pode saber mais sobre ela. Elas se encontram com os anciãos e Dryas, que ficam surpresos ao saber que Ashia não se lembra de seu passado. Dryas lhe pergunta qual magia elementar ela executa melhor, e surpreendentemente, ela responde que domina todas elas. Dryas acha difícil de acreditar, e organiza uma luta de sparring entre Asia e Ryo, para ver o quão forte Ishia é, porque ela nunca ouviu falar de um espírito que dominasse todos os elementos. A sessão de sparring começa, e Ryo fica chocado ao ver que Ishia conhece cada um de seus movimentos. Ela consegue igualar sua velocidade e força, e prever com eficiência o que ele vai fazer em seguida. Quando ele não consegue acertar um golpe no combate corpo a corpo, ele usa artes espirituais para atacá-la do ar. Mas Aisha prevê isso e o impede. Ele a ataca com magia de gelo, mas ela desaparece e surge atrás dele, lançando a mesma magia. Ryo reage com uma bola de fogo, e ela copia. Então, Ryo usa magia de vento para criar uma tempestade, e Ishia imita. Dryas os interrompe, evitando que destruam a aldeia. Ela reconhece que Ishia domina todos os elementos, e o poder mostrado é apenas uma parte de sua força real. Ela decide ensinar tudo sobre espíritos, e os anciãos a acolhem. Ela a protege e ensina sobre espíritos por 2 meses. Então, o ancião faz uma casa portátil para Ryo levar na jornada, como pediu. Ryo fica feliz e revela que esperava essa casa para partir novamente. Latifa fica triste ao ouvir, mas esconde de Ryo. No dia seguinte, todos se reúnem para se despedir, e os anciãos dão presentes a Ryo. Eles lhe dão um cristal mágico para teletransporte e um brinco mágico que muda a cor do cabelo à vontade. Ele agradece e parte para a cidade onde tudo começou, para encontrar Célia, que espera outra carta após a primeira, apesar de ela ter ficado noiva do idiota do Charles, que torturou o Ryo no passado. Enquanto isso, Ryo chega à capital e descobre que ela está mais cheia e animada do que o normal. Ele pergunta a uma lojista sobre a ocasião, e ela apenas lhe diz que um casamento entre casas nobres ocorrerá amanhã.
Naquela noite, Ryu decide ir à academia para visitar a sala de pesquisa de Célia, que Aishia desbloqueia para ele. Ele fica surpreso ao descobrir que o quarto está completamente vazio e teme que ela tenha deixado a academia. Ele usa a ajuda de Aisha para hipnotizar outro pesquisador para que ele lhe diga a localização de Célia, e para o horror de Ryu, ele lhe diz que Célia está no castelo de Charles e que vai se casar com ele amanhã. Ryu fica surpreso ao saber disso e pergunta mais ao pesquisador para saber que se trata de um casamento político que a família de Célia não queria, mas não tinha escolha devido à situação política instável. O Rio de Janeiro é o maior país do mundo neste momento. Ryu sai rapidamente da academia e corre para o castelo, mas envia Aisha primeiro para investigar a localização de Célia, pois a segurança do palácio é muito rígida. Ishia consegue localizar Célia. Com a ajuda de Ishia, ele consegue encontrar Célia e corre imediatamente para o quarto dela. Célia estava pensando na promessa do Ryu de voltar a vê-la, que ele nunca cumpriu. Ela estava prestes a queimar a carta, quando a porta se abre e Ryu entra. Inicialmente, ela não o reconhece por causa do cabelo, mas ao perceber que é ele, imediatamente corre para abraçá-lo com entusiasmo. Encantada e cheia de emoção, começa a fazer várias perguntas, mas Ryu a interrompe, mudando o assunto para falar sobre o casamento dela. As mãos de Célia começam a tremer visivelmente, e ela fica profundamente triste, com uma sensação de desolação tomando conta dela. Ryu pergunta se ela realmente concordou em se casar com Charles, e ela lhe diz que concordou porque era seu dever para com a família. Ryu tenta saber mais sobre seus sentimentos em relação ao assunto, pois ela não deve se casar com alguém com quem não será feliz. Célia o repreende, perguntando se ele vai se casar com ela, e Ryu fica sem palavras. Célia considera isso uma piada, e diz a Ryu que está feliz por ele ter vindo, mas que é hora de ele ir embora. Ela o empurra para fora e começa a chorar. No entanto, Ryu quer entender por que Célia está se casando com Charles. Aisha promete que vai ajudar. No dia seguinte, ele se posiciona na multidão para esperar a procissão do casamento. Quando a carruagem passa, Ryu pede a Aisha que fale telepaticamente com Célia. Ela começa a chorar ao ver Ryu ali presente. Ela não queria vê-lo assim, mas quando pergunta a Aisha por que Ryu veio até aqui, não recebe nenhuma resposta. Ela acha que foi apenas sua imaginação, e quando a carruagem para, ela decide matar suas emoções e se tornar uma marionete que simplesmente cumpre seu papel. No entanto, quando ela está prestes a pegar a mão de Charles, os guardas começam a gritar para que Ryu pare, enquanto ele corre em direção a Célia. Ryu avança sobre os guardas e os manda pelos ares. Os magos atacam, mas ele desvia dos feitiços e salta sobre eles. Os guardas de elite usam encantamentos, e Charles ordena que matem o intruso. Ele se gaba que seus guardas não perdem, mas Ryu os derrota rapidamente e o nocauteia com um soco. Célia fica chocada, mas Ryu a toma como refém antes que ela fale. Todos entram em pânico, inclusive Célia. Ele menciona que tudo isso é uma encenação e deseja compreender os verdadeiros sentimentos dela. Ele tem conhecimento de que Charles está ameaçando sua família por causa do casamento, e Célia não nega essa situação. Ela comunica telepaticamente a Ryu que não está feliz com tudo isso. Ryu então assegura que se ela quiser, ele a levará para um lugar distante, onde ninguém conseguirá encontrá-la. Ele garante a ela que nenhum mal cairá sobre sua família ou seu pai. E Célia pede que ele a leve embora. Ryu faz isso, mas não antes de xingar Charles e dizer que vai se humilhar na frente do mundo inteiro ao roubar sua esposa. Ele foge com Célia, pulando sobre os guardas e bloqueando o ataque dos magos. Logo, uma unidade de soldados de elite montados em grifos o segue. Então ele se esgueira para um beco onde entrega Célia a Aisha, e diz a ela para levá-la para fora do reino. Enquanto se faz de isca, ele ressurge e atrai os cavaleiros voadores para atacá-lo, enquanto derruba todos os guardas que possam estar perseguindo Asia e Célia. Ele começa a ficar sobrecarregado com o número de guardas, quando de repente, o espadachim mais forte do reino, Alfred, entra em cena. Ele decide enfrentar Ryu de frente, pois os outros soldados serão inúteis contra ele. Ele saca sua espada mágica e começa a atacar Ryu, que imediatamente reconhece sua força e decide jogar pelo seguro, tentando se esquivar constantemente. Elas são fortes e bloqueiam seus ataques, empurrando-o com socos e chutes. Não querendo matá-lo, Alfred se sente desrespeitado e libera o poder de sua espada mágica. Usa seu ataque mais forte contra Ryu, destruindo tudo no caminho. Sem rastro de Ryu, Alfred suspeita que ele sobreviveu e manda os soldados procurarem. Ryu aproveita a confusão para fugir para Aisha e Célia fora da capital. Ele expressa sua gratidão a Aisha e abraça Célia. No entanto, antes que possam partir, raios de luz intensos surgem do céu, e Aisha clama para que Ryu o salve. Em resposta, Ryu corre rapidamente e se depara com capangas que estão sequestrando garotas. Movido pela raiva, ele derrota os capangas e consegue resgatar as meninas. Para sua surpresa, elas possuem dispositivos semelhantes a celulares do Japão moderno, o que o deixa perplexo, e além disso, falam japonês fluentemente. Ele logo percebe que eles foram teletransportados para este mundo, e pergunta se há mais alguém além deles. Eles apontam para outro vagão, e quando Ryu irrompe pelo portão, fica completamente atônito ao encontrar Mi, sua paixão de infância, saindo dele.
Ao ver Mi na sua frente, Ryu se lembra de uma promessa de infância de se casarem quando crescessem. Para que essa promessa se tornasse realidade, Ryu se esforçou muito e entrou na prestigiada escola de ensino médio que Mi frequentava. Ele a encontra no primeiro dia da escola, mas antes que possa falar com ela, um belo playboy chamado Taka vem correndo até ela. Ele é bastante amigável com ela. Ao ver como outra amiga de Mi está sendo tratada como uma terceira pessoa, Ryu percebe que a vadia se esqueceu de sua promessa. Ele apenas observa os três se afastarem com o coração pesado. Enquanto isso, Mitaka e a terceira pessoa encontram dois irmãos que são muito próximos a eles. Elas estão prestes a ir a uma cafeteria para comemorar o início do novo ano letivo quando de repente, dois círculos mágicos sobrepostos aparecem diante de seus pés, teletransportando-as para diferentes locais no mundo da fantasia. Ryu e suas filhas observam os pilares de luz à distância, enquanto Mi se encontra no meio do nada, junto com os irmãos, onde foram sequestrados pelos bandidos. Ryu chega ao local seguindo os pedidos de Ishi e encontra uma névoa verde preenchendo a área. Ele percebe que algum tipo de magia espacial foi usada aqui, e de repente, encontra o smartphone de Mi, o que o deixa confuso. Enquanto isso, os bandidos colocam os irmãos em um carrinho que será enviado para a ilha de Epsilon. E seu chefe feio, que tem um campo de visão de 360 graus, leva Mi junto com ele para que ele possa passá-la entre seus homens como um baseado. Elas tentam resistir, mas os bandidos não ouvem seus apelos. Além disso, eles não conseguem entender o idioma deles, e não sabem para onde serão levados. Por sorte, Ryu vê a fumaça saindo do acampamento e chega rapidamente ao local. Os vigias alertam os outros para se prepararem para a batalha e colocam cortinas em volta das gaiolas para proteger seus produtos de danos. Ryu pergunta ao chefe dos bandidos sobre o dono do smartphone, mas ele responde que não sabia de nada. Ryu não quer brigar com eles quando está com pressa. Então, de repente, ele ouve a garota gritando por socorro. Ryu fica surpreso porque ela estava falando inglês e não a língua deste mundo. Ele diz ao líder dos bandidos que a garota é a pessoa que ele está procurando e pede que ele a entregue. O bandido lhe diz para se meter na vida dele e ordena que seus homens o expulsem à força. Ryu percebe que os bandidos valorizam o trabalho em equipe, mas isso não impede de continuar. Ele se esquiva rapidamente da arma que está apontada para ele. Um dos homens utiliza magia, e Ryu consegue desviar habilmente. Outro bandido tenta atacá-lo com uma espada, mas Ryu esquiva novamente e o chuta com precisão. Mais bandidos vêm para atacá-lo, então Ryu decide sacar suas adagas para enfrentá-los com mais eficiência. Ele corre direto para o líder, eliminando rapidamente os bandidos no caminho. O mago o atinge com uma bola de fogo, mas Ryu não se machuca e atira suas adagas nele. O homem as bloqueia, mas isso foi apenas uma distração, e Ryu o nocauteia com alguns chutes fortes antes de sacar sua faca e esfaqueá-lo no peito. Ele então se volta para o líder, que literalmente mijou nas calças, e quando Ryu ordena que ele solte as crianças, ele imediatamente ordena que seus homens o façam. Ryu encontra os dois irmãos, que ficam surpresos ao ver que ele consegue entender o idioma deles. Ele lhes pergunta se havia mais alguém com eles, e eles imediatamente apontam para a carruagem que Rami os guardava. O chefe procura freneticamente pela chave, mas Ryu simplesmente caminha até a porta e quebra a fechadura com a ajuda da força. No entanto, quando a porta se abre e ele vê Mi lá, fica atônito e se pergunta como ela pode estar aqui. De qualquer forma, eles se afastam do perigo, e acho que ninguém se importa com as outras crianças que estão nas carruagens. Ryu entra em contato com Aisha e diz a ela para se reagrupar com ele assim que puder. Depois disso, Mi agradece a ele por tê-lo salvado e pergunta seu nome. Ryu fica em dúvida sobre o que dizer a ela e decide usar o nome de sua vida anterior, Haruto. Isso me choca, mas a garota de cabelos roxos Aki fica ainda mais chocada. Ryu reconhece o nome como o da irmã mais nova de Ryu, que ele não chegou a conhecer depois de sua morte. Ele tem certeza de que ela é sua irmã. Mas ainda não revela sua identidade a ela. Depois disso, o garoto de cabelos castanhos se apresenta como Masato, o irmão mais novo de Aki. Ryu fica chocado com isso, pois não fazia ideia de que tinha outro irmão. Mas então, ele percebe que sua mãe na Terra deve ter se casado novamente de qualquer forma. Ele diz a eles que logo escurecerá. Então eles devem encontrar um local seguro por perto. Quando encontram um espaço vazio, Ryu usa seus braceletes mágicos e traz a casa portátil que guardou dentro dele. Mi e os dois irmãos ficam surpresos ao ver isso, e Ryu lhes diz que é mais confortável do que parece. Nesse momento, Ishia e Célia, também chegam voando. Para aumentar a surpresa delas, Ishia corre imediatamente até Ryu e pergunta sobre as 3 pessoas que ele encontrou. Ele as apresenta a ela, com Ryu atuando como intérprete. Está demorando muito. Então Ishia pega as coisas na mão e de repente beija Célia e Mi na testa, tornando-as um pouco gays. Por causa disso, elas de repente conseguem se entender. A Ishia explica que, como Ryu sabia os 2 idiomas, ela conseguiu criar um caminho temporário entre as 2 meninas para que elas pudessem se entender. Ryu fica surpreso, mas então a Ishia lhe diz que está com fome. Ele rapidamente leva todos para dentro e diz às meninas para tomarem banho enquanto prepara o jantar. No banho, Célia fala a Mia sobre Ryu e revela que Ishia é seu espírito contratado. Masato descobre por Ryu que para eles é como um mundo de RPG.
Mas as consequências são reais, como escravidão ou morte. As meninas voltam do banho. E Ryu se surpreende ao ver Célia de agasalho. Ela explica que Aki a emprestou porque ela não iria usar seu vestido de noiva. Depois de um longo dia, Ryu percebe que todos precisam de roupas novas, e diz que devem comprá-las amanhã. Mi diz que não tem dinheiro, e Ryu diz que ela pode pagá-lo com outros métodos. De qualquer forma, eles vão jantar, onde Ryu fica sabendo que eles foram convocados para este mundo. Ele diz que, como ele reencarnou como outra pessoa, sua experiência não será de muita ajuda para eles. E lá, talvez não haja uma maneira de eles voltarem para casa. De repente, Célia começa a ligar os pontos entre as histórias. Ela diz que hoje eles viram 6 pilares de luz, que devem ter trazido mais pessoas para este mundo. Ela diz que há uma profecia sobre o retorno dos 6 deuses sábios no 1000º ano do calendário da Era Sagrada. Reu explica isso aos habitantes da Terra em termos futebolísticos, dizendo que há uma profecia de que, no 1000º ano do calendário sagrado, 6 guerreiros com armas divinas descerão. Ele acredita que, apesar das histórias coincidirem com as dos deuses, a humanidade está sendo guiada por eles como representantes dos 6 deuses sábios. Ele acha que, mesmo com as histórias coincidentes, é difícil para Mi e os outros serem os heróis da profecia. De repente, Mi pergunta a Ryu sobre outras 2 pessoas que foram teletransportadas com eles e se ele sabe algo. Ryu responde que provavelmente estão neste mundo, mas não tem certeza. Mia está preocupada, pensando que foi salva por Ryu, mas seus amigos podem estar em perigo. O clima fica sombrio, mas então Aisha começa a bocejar porque está cansada de tanto falar. Ela vai até o Ryu e agarra a mão dele, dizendo que está cansada e que eles devem ir para a cama. Todos ficam chocados. E de repente, Aisha diz que gastou muita energia hoje, logo antes de se apoiar nele. Célia e Maeve se assustam, mas Aisha diz a elas que está apenas recarregando sua mana, e que isso não é nada demais, pois ela costuma dormir com Ryu. Ryu tenta esclarecer o mal-entendido com Célia, mas ela já o classificou como pervertido. De alguma forma, Ryu reúne todos de volta à mesa e explica que Ishia precisa extrair mana dele para funcionar. Stelle entende isso, mas é aprovada e acha que é um pecado Ryu e Aisha dormirem juntos. Bem, Aisha não quer que ela brigue mais sobre isso. Então ela se teletransporta para perto de mim, dizendo que vai dormir com ela. Ela diz que, embora não seja como Ryu, Maya também tem muita mana e pode recarregar com a ajuda dela. Isso resolve o problema de Ryu. Após mandar Mi e Aisha para um quarto, mostra outro para os irmãos. Depois leva Célia para cima e dá um quarto só para ela, ao lado do dele. Agora, essa hipócrita quer dividir a cama com Ryu e entrar em suas calças. Ela não tem coragem de dizer isso. E Ryu volta sozinho para o quarto. Ele pensa como é estranho ter vindo a este mundo. Se pergunta o que ela pensaria se dissesse que ainda lembra de ser Haruto. Mas decide que não importa, pois não é mais Haruto. Célia bate a porta e Ryu a deixa entrar. Ela pede desculpas por incomodá-lo, mas diz que tem coisas importantes para conversar. Ryu lhe serve chá e Célia começa a fazer perguntas rápidas sobre como ele conheceu Azia. Mas antes disso, ela quer saber sobre a vida passada de Ryu, pois esse é o maior mistério para ela. Ryu começa a contar a ela que se lembra de sua vida passada como Haruto, e que as pessoas que eles conheceram hoje são do mesmo mundo que ele. Ryu pergunta a Célia se ela se lembra do dia em que o encontrou pela primeira vez na favela, porque foi o dia em que suas lembranças da vida passada voltaram a ele. Célia agora compreende bastante sobre Ryu, e ele assegura que continua sendo o mesmo estudante de francês. Célia fica satisfeita e agradece por tê-la resgatado do matrimônio. Preocupada com seu pai, Ryu sugere que, ao chegarem à próxima cidade, ela escreva uma carta. Enquanto isso, na capital, Charles dialoga com um convidado próximo, que é a mente perversa por trás de todos os acontecimentos. De coisas. Ele consola Charles sobre a noiva roubada antes do casamento. E o idiota se afoga na bebida dizendo que o capitão destruiu o criminoso. Mas ainda está abalado sem saber onde Célia foi. O homem muda de assunto para a convocação dos heróis, e um deles foi acolhido pelo reino. Charles diz que muitas coisas estão acontecendo no momento, e além disso, a facção rebelde também tem um herói com eles graças a Holy Jewel. Com a princesa Flora no acampamento rebelde, outro dos heróis está desfrutando do tratamento real dos nobres que os convocaram. Seu nome também é Hero, mas, ironicamente, ele não tem o perfil de um herói. Ele era um estudante normal do ensino médio que lia muito mangá de fantasia, porque não achava que algo assim aconteceria com ele. De repente, um círculo mágico surgiu do nada, e de forma inesperada, ele foi transportado para outro lugar. Ao abrir os olhos, ficou surpreso ao ver soldados em volta dele, o que o deixou assustado e confuso. A princesa Flora, junto com o duque Gustav, receberam de maneira calorosa e amigável. Hiro, em estado de choque e tentando entender o que estava acontecendo, buscou explicação nos mangás que conhecia. Ele foi convocado para este mundo com uma katana que parecia ter sido desenhada por um jovem de 14 anos. No entanto, Hiro decidiu usá-la a seu favor e começou a agir como um herói.
Mesmo agora, ele tenta mandar em todos, dizendo que o estão chamando de herói, mas que apenas o sequestraram e o trouxeram para cá sem sua vontade. A princesa pede desculpas e diz que teve de cumprir a profecia para garantir o bem-estar deste mundo. E então o Duque Gustav pede a Hiro que pelo menos ouça a história completa antes de tomar uma decisão. Enquanto isso, na manhã seguinte, Ryo e seu grupo saem para fazer compras. Aki e seu irmão ficarão na segurança da casa, enquanto as 4 pessoas restantes estão prontas para visitar a cidade próxima a eles. Ishida carrega Celia em seus braços enquanto ela voa, e em seguida, Ryo se volta para Mi dizendo que ele a carregará. Ele a pega e começa a voar, e a vadia começa a flertar com ele, dizendo que não tem medo de cair porque está com ele. Logo eles chegam à cidade, e Ryo pede a Celia que adote um nome falso porque as pessoas podem estar procurando por ela. Ele usa o brinco mágico para mudar a cor de seu cabelo, e dá um acessório semelhante às meninas, para que elas também possam aperfeiçoar seu disfarce. No caminho, as meninas veem uma fila enorme, e Ryo lhes diz que deve ser para os pães recheados, ou para o macarrão. E sugere que a compre. No caminho de volta, ele deixa as meninas para fazer compras no supermercado como o Guild, que ele visitou da última vez, e sai por conta própria para outra tarefa. Ele tenta encontrar informações sobre Celia e as luzes, mas ninguém parece saber nada de útil. Eles retornam à base à noite, e depois que as crianças experimentam as roupas compradas para elas, Ryo revela o que descobriu em sua investigação. Ele não conseguiu encontrar nenhuma informação sobre os amigos de Mi, mas diz que foi confirmada a notícia de que os heróis foram convocados para este mundo. Seu palpite é que Taka e a garota da terceira roda foram convocados como heróis, enquanto Mi e os outros foram arrastados como danos colaterais. Aki diz que, se eles estiverem neste mundo, ela gostaria de ajudar a encontrá-los, mas Ryo diz que ela não está pronta para isso. Ele diz que, antes de qualquer coisa, eles precisam aprender a língua e os costumes comuns deste mundo, e Celia se oferece para ajudar com isso. Ryo diz que tentará pedir conselhos aos anciãos da vila espiritual também. Depois disso, é hora de começar a cozinhar, e Mi se oferece para ajudar Ryo a preparar pratos no estilo japonês. Ela é bastante franca com ele, o que deixa Ikki um pouco desconfiado, pois Mai aparentemente não consegue lidar bem com homens. Enquanto isso, Celia pensa que deve aprender a cozinhar, ou Ryo não a verá como esposa. Ryo a deixa mexer a panela na primeira aula, e depois comem. No dia seguinte, Ryo vai à aldeia espiritual pedir conselhos aos anciãos. Todos se reúnem para desejar sorte, e Ryo deixa Aisha no comando na sua ausência. Ele utiliza o dispositivo de teletransporte que está no armazenamento mágico e rapidamente se teletransporta para fora da aldeia. Não precisa ir muito longe. Ao avistar Latifa, ela imediatamente corre para abraçá-lo com entusiasmo. As outras meninas também vêm ao seu encontro para recebê-lo calorosamente e mencionam que sentiram sua energia mágica na floresta. Ryo, então, diz que precisa urgentemente conversar com os anciãos, e as meninas prontamente afirmam que vão fazer isso agora mesmo. Informá-los. Logo, Ryo se reúne com os 3 anciãos, e lhes conta sobre os 6 pilares de luz que convocaram um grupo de heróis de outro mundo. Os anciãos estão curiosos para saber por que ele acha que eles são de outro mundo, e Ryo lhes diz que é porque ele está abrigando 3 deles em sua casa. Todos ficam atônitos ao saber disso, e então Ryo diz que não acredita que as 3 pessoas que estão com ele sejam heróis. No entanto, havia 2 outras pessoas que vieram para este mundo junto com eles, e ele acredita que elas podem estar entre os 6 heróis. Os anciãos ficam bastante surpresos e perguntam a Ryo como ele se comunicou com as pessoas do outro mundo. Ele revela o fato de ter vivido no mesmo mundo que eles em sua vida anterior, mas pede aos anciãos que não perguntem nada sobre isso agora. Eles aceitam o pedido, e em seguida, Ryo faz outro, pedindo que eles abriguem seus amigos na aldeia enquanto ele tenta encontrar uma maneira de enviá-las de volta à Terra junto com eles. Ele também quer que os anciãos da aldeia recebam Celia e explica suas circunstâncias. Os anciãos aceitam que todos fiquem na aldeia porque são amigos de Ryo, mas com a condição de que nunca mencionem a existência dessa aldeia para o mundo exterior. Mais tarde, Ryo e Latifa têm uma conversa particular na qual ela pergunta a ele sobre as pessoas que foram convocadas para cá de seu antigo mundo. Ela fica com ciúmes pelo fato de Ryo ter contado a eles que era do Japão, quando era para ser um segredo deles, mas ele lhe diz que ela sempre será a pessoa especial para ele. Ele garante a ela que não contou a eles que se lembra das memórias de sua vida passada porque isso complicaria as coisas. Latifa pergunta o que ele quer dizer, e Ryo lhe diz que sua paixão da vida passada, bem como sua irmã afastada, estão entre as pessoas que ele está abrigando. Ele não quer revelar isso a eles, porque eles já estão lidando com a vinda para este mundo. Ele pede a Latifa que mantenha os detalhes de sua vida passada em segredo para eles, mesmo sabendo que, eventualmente, terá de contar. Latifa sente que ele quer lhes contar tudo imediatamente. Mesmo assim, ela promete manter o segredo. No dia seguinte, Ryo está pronto para deixar a aldeia e todos vêm se despedir dele como de costume. Enquanto isso, no reino de Galark, onde um dos heróis foi convocado, a vendedora de cabelos azuis Lot, de quem nem me lembro, está tomando chá com o rei. Acontece que Lot é, na verdade, a governadora da cidade e a fundadora do supermercado onde conheceu Ryo. Ela também administra uma rede de informações, e é por isso que o rei pede sua ajuda. Ele diz a Lot que ela já deve estar ciente dos heróis que foram convocados para este mundo. Ela afirma:
E então o rei diz que planeja realizar um grande festival para apresentar os heróis ao povo de seu país. Ele também quer convidar os heróis dos países vizinhos, apesar de suas tensas relações políticas, e pede a Lot que entregue os convites. Ela aceita o pedido, e então, o rei começa a falar sobre o fato de 2 dos heróis terem nomes estranhos e colocarem o nome de família antes do nome verdadeiro. Lot fica deliciosamente surpresa ao ouvir isso porque os nomes soam japoneses. E ela mesma é uma japonesa que reencarnou neste mundo. O rei acha que ela poderia se interessar em conhecer o herói de seu país, e pede à filha que a acompanhe até o quarto do herói. Ao chegarem ao quarto, ela descobre que a cadela chamada Satsuki é o herói. De volta à floresta onde Mei e os outros estão hospedados, o mestre do mal começa a caçá-los. Ele convoca um grupo de soldados zumbis e os instrui a encontrar a pessoa com a maior quantidade de mana e trazê-la viva até o pôr do sol. Sem saber do perigo que está se aproximando deles, Celia está pacientemente ensinando a Masato a linguagem deste mundo. Enquanto isso, Mi e Aki estão na cozinha, onde é o lugar delas. Mi fica se perguntando quando Ryu voltará, pois já se passaram 2 semanas desde que ele partiu. Mas Aki fica furiosa com isso. Ela começa a reclamar que deveria estar na escola agora, mas agora está aqui, presa nesta casa, em um mundo do qual não sabe nada. Ela diz que quer ir para casa, mas Mi lhe diz que não adianta ficar ansiosa com isso. Ela confia que o Ryu as manterá seguras e encontrará um caminho de volta à Terra. Aki comenta que ela parece estar gostando muito dele, o que é surpreendente, considerando o fato de que ela não é boa com rapazes. Mi diz que Ryu parece diferente para ela, e que ele se apresentou como Haruto, o que fez com que ela tivesse uma queda por ele desde o início. Aki de repente fica furiosa com isso e faz birra. Ela odeia o irmão, que nem sequer veio vê-la durante todos esses anos, e diz a Mi para não insultar o Ryu, comparando-o com aquele perdedor. Ela logo percebe que exagerou e sai para esfriar a cabeça. Mi a segue para acalmá-la quando de repente, os monstros zumbis os encontram. Eles entram na barreira que mantém a casa invisível para quem está de fora e começam a correr como um Naruto em direção às meninas. Mai e Aki se assustam, mas felizmente, Ishi chega e explode os zumbis com sua magia. Ela se lembra de que Ryu a deixou encarregada de todos e está determinada a mantê-los seguros. De repente, um zumbi a ataca pela lateral, e enquanto ela se distrai com ele, outro ataca Mi e Aki. Felizmente, Celia chega a tempo e protege as garotas dos zumbis. As garotas se preparam para lutar, mas Ryu aparece e salva o dia. Ele enfrenta os zumbis e todos ficam muito felizes. Ryu pede desculpas pelo atraso e pergunta a Ishia sobre os monstros. Ela explica que devem ser monstros, e que o negro é mais forte e resistente do que os outros. Ryu decide lidar com o negro e deixa o resto para Ishia. O zumbi preto começa a fugir, mas Ryu o intercepta. O zumbi o ataca, mas seus golpes são muito retos e fáceis de se esquivar. Ryu o derruba no chão e tenta ver se ele consegue falar, mas isso parece improvável. No entanto, no momento em que ele dá o golpe final, o zumbi tenta agradecê-lo por tê-lo libertado. Ele desaparece quando Ryu o esfaqueia, deixando apenas um cristal vermelho para trás. Nesse meio tempo, Ishia também lidou com os zumbis restantes, e eles decidem entrar. Uma vez lá dentro, Eki se desculpa fervorosamente, dizendo que os zumbis os encontraram porque ela saiu. Mi diz que a culpa é dela, mas Ryu literalmente não se importa porque o cheiro agradável da comida o está distraindo. Todos começam a se preparar para comer, e de repente, Ryu lhes diz que em breve eles terão um novo lar. Por outro lado, outros grupos de zumbis arrastam soldados e aventureiros humanos até o mestre do mal. Ele está satisfeito com o salão, mas pode perceber que um grupo de zumbis desapareceu. Ele acha que eles foram derrotados, mas isso não importa para ele, pois sempre pode criar novos zumbis usando a matéria-prima que acabou de obter. No dia seguinte, Ryu teletransporta todos para fora da vila espiritual, onde Latifa e outras garotas já estão esperando por eles. Masato fica animado ao ver peludos fofos, enquanto Latifa abraça Ryu. Ela está curiosa sobre quem ele trouxe, e eles querem saber mais sobre o povo das feras. As garotas feras se ajoelham para saudar Aisha, e Misato pergunta se Aisha é importante. Raya diz que a aldeia adora espíritos em forma humana, chocando Mai e as outras que tratavam Aisha com franqueza. Até agora, ela lhes diz que não há problema, pois não gosta de formalidades. Por outro lado, Latifa e Celia se apresentam uma à outra, e então Celia vai direto ao assunto, e pergunta a Latifa se ela pode tocar sua cauda. Ela permite, e Celia começa a acariciar sua cauda felpuda. De repente, Latifa diz que ela faz cócegas em japonês, chocando Mai e os outros. Ela revela que também reencarnou neste mundo, assim como Ryu, e diz que tem as lembranças de sua vida passada. Ela se oferece para ser a professora de idiomas deles, pois conhece os idiomas dos 2 mundos, mas Ryu fica um pouco preocupado. Latifa lhe diz que não precisa se preocupar, pois ela contou tudo aos anciãos e aos seus amigos. Ela quer ajudar os outros que vieram da Terra e, além disso, quer ser útil para Ryu. Enquanto isso, o restante das garotas peludas se apresenta a Mi e aos outros e os conduz à aldeia.
Ao entrarem na aldeia, eles percebem que os moradores se escondem atrás das árvores e das casas para observá-los. Aki pergunta se eles têm medo deles, e Ryu explica que os aldeões quase não têm contato com humanos. Nesse momento, uma coelhinha vem até Mi porque está fascinada por seu uniforme. Latifa atua como tradutora para ela, e então Mi diz à menina que gosta de suas orelhas. A menina corre para o lado de sua mãe e logo mais aldeões chegam para conversar com seus convidados. Depois, há uma festa de boas-vindas, mas antes, os anciãos da aldeia os recebem oficialmente. Primeiro cumprimentam a Ishia, e depois os humanos de outro mundo. Célia, a anã anciã, está curiosa sobre eles, mas os outros pedem que controle a curiosidade. Então, o espírito da grande árvore Idris aparece para ver os novos habitantes da aldeia. Todos ficam maravilhados ao vê-la, e depois disso, finalmente é hora da festa. Enquanto MH e os outros começam a comer, Ryu fica para trás para conversar com os anciãos e Dryas. Aki e Masato ficam chocados ao descobrir que aqui também há comida japonesa, e Latifa diz que a preparou para eles. Aki encontra Latifa olhando para Ryu, e diz que seu irmão mais velho é muito amado e respeitado por todos. Latifa afirma com orgulho, e Aki diz que tem inveja dela. Ela quer conhecer Taka, que é seu meio-irmão, e se pergunta quanto tempo terão de esperar para poder procurá-lo. Em seguida, ela se dirige a Latifa e diz que gostaria de aprender a língua deste mundo, e que ficaria feliz em ser sua tutora. Depois disso, elas vão para a casa de Ryu na vila, e Latifa mostra a Mi e as outras o quarto delas. As meninas peludas lhes dizem que devem aproveitar o banho ao ar livre antes de dormir, e Misato fica muito animada com isso. No entanto, ele perde em pedra, papel e tesoura para a irmã, e as meninas vão primeiro ao banho. Mais tarde, quando está de mau humor por causa disso, ele pensa que elas teriam vencido se Ryu tivesse jogado no lugar dele. No entanto, ele se engana imediatamente quando Ryu perde para ele em um jogo de pedra, papel e tesoura. Continuando com o assunto, Misato lhe pergunta como ele se tornou tão forte. Ryu imediatamente pensa no assassino de sua mãe e em seu desejo de vingança, e diz ao garoto que há algo que ele deve fazer e ele precisa ficar mais forte para isso. Misato diz que ele quer proteger as meninas, e Ryu sorri. Na manhã seguinte, Célia vê Ryu treinando com a espada. Eles conversam à sombra de uma árvore, e Ryu lembra que prometeu enviar uma carta ao pai dela. Ele sugere fazer isso agora, mas Célia diz que ele não precisa se forçar. Ryu não entende o que ela está dizendo, e diz que ele está assumindo a responsabilidade de salvar a todos, mas ela sente que ele está escondendo algo deles. Ela diz que se sente como um fardo para ele, que o está impedindo de alcançar seu verdadeiro objetivo. Ela pede que ele não se preocupe com ela, e faça o que quiser. E Ryu lhe diz que ela não é um fardo porque ele queria salvá-la do fundo do coração. Célia lhe agradece e diz que, se ele precisar da ajuda dela em qualquer coisa, não hesite. Ela está confiante de que pode ajudá-lo, pois é a maga com mais mana em seu reino. No dia seguinte, Ryu, Aisha e Célia se preparam para partir para a cidade mais próxima para entregar a carta e também para encontrar informações sobre os heróis. Todos estão lá para vê-los partir, e Mii preparou uma enorme cesta de comida para Ryu comer no caminho. Eles continuam tagarelando sobre um monte de nada enquanto seguram a cesta de almoço, e então as garotas peludas dizem para eles arrumarem um quarto. Misato promete ficar mais forte e proteger as meninas enquanto Ryu estiver fora, mas Aki está perdida em pensamentos profundos. Com isso, Ryu e os outros voam, e Latifa diz aos outros que eles devem começar a aprender a língua deste mundo imediatamente. Enquanto isso, no território de Redania, a garota de cabelos azuis Lot visita a princesa Flora e o duque Gustav para conhecer seus amigos, herói convocado. Ela conta a eles sobre os planos do rei de Galart de dar uma festa para os heróis convocados, e os convida a participar. O duque diz que adoraria participar da festa, mas que a decisão final caberá a Hiro. Hiro, no entanto, está apaixonado por Lot e não pode recusar o convite. No entanto, ele continua agindo como um babaca metido, e diz que pode participar de uma ou duas festas em prol da paz mundial, mas garante que Lot estará presente. Ele precisa se esforçar para entrar na festa, ou seus esforços serão em vão. Por outro lado, Ryu e as meninas chegaram ao território da família de Célia. Ela aponta para a mansão onde cresceu e informa a Ryu que há uma passagem secreta no meio do jardim que leva ao prédio principal. Ela acha que elas podem se esgueirar por essa passagem e entregar a carta para o pai. Mas há muitos guardas estacionados lá. Eles descem ao jardim e se escondem atrás dos arbustos. Um guarda os vê e se aproxima. Ryu usa magia para torná-los invisíveis. Enquanto o guarda confuso olha ao redor, eles entram na passagem oculta. Célia pega uma lanterna mágica da parede, e uma lâmpada na mesa do pai dela brilha, alertando sobre intrusos. Ele também se dirige à passagem secreta, perguntando-se quem poderia entrar nela quando somente os membros da família a conhecem. Enquanto isso, Célia coloca rapidamente sua carta em uma mesa e se afasta da sala antes que seu pai a encontre. Mesmo que ela realmente queira encontrá-lo e contar tudo pessoalmente. Seu pai encontra a carta e, ao lê-la, descobre que Célia está bem,
e que concordou em ser sequestrada de seu casamento. Ela pede desculpas por ser uma filha desobediente e fugir de suas responsabilidades, e espera que sua família não corra perigo por causa disso. Ela diz ao pai que um dia o encontrará novamente e lhe contará toda a história, mas, até lá, quer que ele tenha fé nela. Ele percebe que Célia deve estar por perto, então corre para fora e começa a chamar seu nome. No entanto, quando os guardas lhe perguntam se há algo errado, ele diz que estava sonâmbulo. Ele decide manter em segredo a vinda de Célia e espera que ela o veja algum dia. Rio e os outros observam do céu. Ele pergunta a Célia se ela quer conhecer seu pai. Ela diz que está tudo bem. Enquanto enxuga as lágrimas e agradece ao Rio por essa chance, ele promete que ela o conhecerá na próxima vez. Com isso, eles decidem ir para Rodânia e aprender sobre o herói de lá. Enquanto isso, quando Lot está voltando de Rodânia para sua cidade em seu gigantesco navio voador, ele subitamente se inclina e cambaleia. Lot se pergunta o que diabos está acontecendo, e de repente, suas criadas entram correndo, tomadas pelo pânico. Elas lhe dizem que um dragão negro apareceu perto delas, e que elas vão fazer um pouso de emergência na cidade mais próxima. Logo o navio pousa na cidade portuária de Noix, e todos saem para ver o dragão. O capitão do navio diz a Lot que, felizmente, o dragão não os notou, mas que mesmo assim, ele preferiu aterrissar a correr o risco de enfrentá-lo. Lot agradece a ele por ter tomado a sábia decisão rapidamente, e em seguida, seu assistente chama sua atenção para outro navio voador que pertence ao Duque Gustav. Ao sair do navio, ela se depara com um nobre aleatório que governa a cidade, e no momento seguinte, ouve a voz irritante de Hero, que diz que é um prazer encontrá-la novamente. Ela pergunta o que ele está fazendo aqui, porque a festa ainda está longe. Hero diz que o Duque Gustav tinha alguns negócios aqui, e sugeriu que eles também visitassem a guilda de comerciantes de Lot. Então ele veio junto. No entanto, eles também viram o dragão negro perto do navio, e tiveram que fazer um pouso de emergência. Hero diz que eles precisam encontrar uma maneira de lidar com o dragão, antes que qualquer um deles possa chegar ao seu destino. Então Gusto pergunta ao nobre aleatório se ele pode lhes dar um lugar para descansar e pensar em uma estratégia, e ele imediatamente convida todos para sua mansão. Enquanto isso, Rio e suas garotas chegam à cidade de Verdânia, que parece bastante animada. De repente, Célia diz que Ishia está desaparecida, e Rio corre para procurá-la. Ele a encontra engolindo alguns espetos de carne e pede desculpas ao lojista. Ele pergunta o preço do espeto, mas o lojista lhe diz que o bêbado passou mal no canto. O vendedor pagou pela comida. O comerciante diz a Rio e Célia para jantarem por conta dele, mas eles recusam. Ele insiste, pois os rapazes conseguiram um bom emprego na preparação para a partida do herói, e ele ganhou mais dinheiro. Rio se surpreende ao saber que o herói saiu da cidade e pergunta mais ao lojista. O homem não sabe nada útil sobre o herói, mas diz que ele foi convidado pelo rei de Galark para uma festa onde outros heróis também estarão presentes. Rio e Célia se olham, percebendo que também precisam mudar seu destino. De volta à cidade de Noix, Lot e os outros se sentam para uma reunião. Ela explica que encontrar um dragão perto de uma cidade é uma péssima notícia, pois as pessoas normais não podem nem esperar derrotá-lo. Ela diz que, na pior das hipóteses, eles terão que evacuar todos os habitantes da cidade antes que o dragão a destrua. O nobre da cidade diz que começará a evacuá-los por precaução imediatamente. E então Gustav começa a se perguntar o que eles vão fazer agora. De repente, Hero pergunta a Lot o que ela vai fazer em seguida, e ela responde que vai voltar para sua cidade porque precisa retomar suas funções de governadora rapidamente. Ela afirma que tomará a rota terrestre, mas Hero se opõe a isso, porque um grupo de garotas que está viajando sem guardas certamente correrá perigo. Lot garante que suas criadas sabem lutar, mas ele diz que não basta. Ele se oferece para ir com ela, e a filha do Duque diz que não é bom se impor. O Duque a manda calar quando um homem fala. Lot diz a Hero que não precisa de sua ajuda, e não quer que ele arrisque sua vida por ela. De repente, Hero começa a agir de forma dura, dizendo que não é seu estilo fugir para um lugar seguro. Enquanto as garotas bonitas estão em perigo, o Duque Gustav também está pronto para apoiá-lo em qualquer decisão que ele tome, e diz que eles virão juntos se Hero decidir ir com Lot. Ele diz a elas que não precisam se preocupar com nada, desde que ele esteja com elas, e então invoca sua katana. Ele declara que ela se chama Excalibur, e diz que ele mesmo inventou o nome. Bem, isso é suficiente para que Lot perceba que ele só late e não morde. Mas ela decide não se intrometer mais, pois isso também pode revelar seu segredo. Na manhã seguinte, Lot e seu grupo estão se preparando para partir quando o cavaleiro chamado Raymond, responsável pela segurança, chega para vê-los. Ele fica chocado ao ver a assistente de Lot, Arya, porque eles se conheciam no passado. Ele diz que sente muito pela família dela e pela queda do poder, mas Arya diz que ela está bem porque Lot a acolheu nesse momento. Gustav chega ao local e diz a Lot que Hero está pronto para partir, e que eles devem partir agora. A caravana logo chega a uma estrada acidentada no meio da floresta, e enquanto Lot e os outros estão conversando dentro da carruagem, eles ouvem a voz de Arya dizendo para todos pararem, porque há monstros por perto.
As criadas imediatamente baixam as persianas de ferro para proteger as pessoas dentro da carruagem, enquanto Arya se encarrega da situação do lado de fora. Os soldados estão confusos porque não veem nenhum monstro, mas ela lhes diz que eles estão se aproximando em grande número dos dois lados. De repente, uma enorme horda de goblins chega dos dois lados da estrada e começa a atirar pedras nos cavaleiros. As criadas usam barreiras mágicas para protegê-los, e em seguida, Raymond também assume o comando de seus soldados. No entanto, mais monstros também vêm de outras direções, e todos começam a ficar sobrecarregados. Arya, com voz firme, acalma as criadas e ordena que se preparem com cuidado. Instrui os guardas a defenderem o castelo com bravura. Em seguida, avança sem hesitar contra o exército de monstros, eliminando muitos com um feitiço devastador e abatendo o restante com sua lâmina afiada. A mente maligna observa atentamente, calculando seu próximo movimento. Ele está impressionado com a força de Arya e das criadas, mas acredita que os cavaleiros são mais fracos e vê nisso a chance de atacar. Enquanto isso, Hero está ansioso na carruagem, questionando o que ocorre lá fora e por que a luta demora tanto. Mesmo com muitos cavaleiros, Flora tem medo. Então, Lot segura sua mão. E Hero aproveita para segurar as mãos da loira Lolly, disposta a tudo por ele. De repente, algo bate no teto da carruagem, sacudindo-a. O herói diz que já está farto e invoca sua espada, dizendo que vai lidar com todos os monstros do lado de fora. Rapidamente, ele abre a porta e sai, ainda segurando a mão da Lolly. Lot tenta impedi-lo, mas não adianta, e ela percebe que também deve sair para garantir que esse idiota não seja morto. Ela diz a Flora para esperar por ela. Ao sair para verificar a situação, ela ativa sua barreira mágica e fica surpresa ao encontrar um grande número de monstros. Ela pede a Flora que saia, mas que fique perto dela, e elas chegam ao Hero. O humilde Hero está nervoso e acha que perderá a luta, mas Lot pede a ele que confie nos profissionais que sabem o que estão fazendo. Ele começa a reclamar e a se queixar de que ninguém o preparou para isso. Ele pensou que viver em um mundo de fantasia seria fácil com suas habilidades de trapaça, mas acabou sendo muito difícil. Vendo-o sem esperança, Lot decide tomar as coisas em suas próprias mãos. Ela pede aos humildes que cuidem de Flora enquanto ela vai tratar dos feridos. Ela lança magia de cura nos cavaleiros feridos, enquanto Arya vem informá-la sobre a situação. Ela cuidou dos monstros na frente, e agora está indo para o flanco traseiro para ajudá-los. No entanto, isso era exatamente o que o mestre do mal queria, e assim que a Arya vai para a retaguarda, ele desce em frente à área do comboio, começa a derrotar rapidamente os monstros, um por um, e diz aos cavaleiros para irem para os lados, pois ela pode cuidar de tudo aqui. Então, de repente, eles ouvem um rugido alto e aterrorizante quando um enorme minotauro negro chega ao local. Todos se assustam, e a Lolly diz a Lute que esse é um monstro lendário que estava presente na guerra entre demônios e deuses. O herói acha que eles estão mortos, mas, para seu horror, outro minotauro vem pela frente. Ele tropeça em uma pedra e cai no chão, tremendo de medo. Arya tenta correr para o lado deles para ajudá-los, mas os monstros não lhe dão a chance, e o primeiro minotauro também a ataca. Do outro lado, o segundo minotauro manda a carruagem pelos ares com um único golpe, e estende a mão para Flora. Ela está aterrorizada demais para se mover, então Lot a salva do ataque do monstro. No entanto, agora os dois estão vulneráveis, e o minotauro se prepara para matá-los com um único golpe. Então, do nada, alguém passa por eles e corta o braço do minotauro. Ele então pula alto e chuta a espada do minotauro em direção a ele, matando-o. É Rio quem está disfarçando sua aparência. Mas ver essa cena faz com que Flora se lembre da vez em que ele a salvou do minotauro, na floresta. Rio vem para o lado deles, mas o outro minotauro começa a se enfurecer. Ele se apressa para lidar com um monstro gigante e o enfrenta com espadas, fazendo-o voar com um poderoso feitiço de vento. O monstro volta a atacá-lo, mas Rio se esquiva de seu forte golpe e o corta tão rápido que ninguém consegue vê-lo. O minotauro desaparece e os soldados torcem por Rio, enquanto os monstros temem por suas vidas. Agora, Gusta, Lot e outros vêm agradecer a Rio, mas quando ele encontra Flora olhando para ele, teme que ela o tenha reconhecido. Ele não está errado, pois Flora acredita que o homem à sua frente é Rio, mesmo que ele pareça completamente diferente. Lot agradece a ele por tê-lo salvado e se apresenta como a governadora de uma cidade próxima. Rio revela seu nome falso, Haruto, o que é um choque para Flora. Ela ainda pergunta se eles já se encontraram em algum lugar antes, mas ele se recusa a se lembrar de algo assim. Gustav pergunta a Rio se ele é um nobre de algum país, mas ele responde que é apenas um viajante que gosta de espadachins e de... ele não está ligado a nenhum país. Gustav fica surpreso ao ouvir isso, e diz que um espadachim do nível dele será bem-vindo, não importa aonde vá. Nesse momento, as empregadas de Lot chegam, e uma delas imediatamente identifica Rio como Haruto. Mas é óbvio que ele não se lembra de todas as vadias que já conheceu. Então ele pergunta: quem é ela? A garota de cabelos castanhos lhe diz que ela é Chloe, aquela que o ajudou com as compras quando ele foi ao supermercado há alguns dias. Ele se lembra dela agora, e Lot diz que não sabia que ele era um de seus clientes. Nesse momento,
O inútil herói do asfalto chega e se apresenta pomposamente como o herói. Ryu percebe que ele é japonês pelo nome e decide agir com humildade na frente desse idiota. O herói fica facilmente lisonjeado, mas diz a ele que foi decente na luta anterior. Ryu agradece o elogio e diz que se sente um pouco deslocado e nervoso na frente de todas as pessoas importantes aqui. Lottie diz que ele não deveria dizer essas coisas quando derrotou 2 minotauros sozinho. E isso mexe com o ego de Hiro. Ele vai embora e diz às 2 princesas para irem com ele. Mas Flora fica no rio tentando esclarecer suas suspeitas. No entanto, quando Hiro a chama novamente, ela vai embora. E agora Ryu tem certeza de que ela o identificou. Ele decide ignorá-la, pois seu harém já está ficando grande demais para ele, e decide se concentrar em Lottie, pois ela tem poder e dinheiro, ao contrário de Hiro, a princesa. Ele se oferece para ajudá-la a consertar a carruagem destruída, e ela concorda. Enquanto isso, ela envia sua assistente Iria para verificar outras coisas, e Ryu percebe que essa é a pessoa de quem Célia estava falando há pouco. Alguns minutos antes, quando ele estava sobrevoando a floresta com Célia e Aisha, eles viram a batalha acontecendo lá embaixo. Célia reconheceu imediatamente Area, que era seu amigo na academia. E logo os minotauros chegaram ao campo de batalha. Ryoja pediu a Aisha que levasse Célia para um lugar seguro, enquanto ele descia para salvar todos. Agora, ele corta o teto da carruagem, transformando-a em conversível. Lottie fica impressionada, e ele diz que é graças à espada, um artefato antigo, mas eram suas artes espirituais. Ao terminar, uma empregada loira chega com suco e demonstra estar disposta a tudo. Mais tarde, Ryu fica surpreso, mas apenas diz a Lute que ela tem um grupo interessante de empregadas. Depois disso, Hiro vai até a espada do Minotauro que está presa no meio da estrada e usa sua incrível força para arrancá-la. Todos, inclusive Ryu, ficam impressionados e Hiro lhe dá um sorriso presunçoso e condescendente ao passar por ele. Depois disso, Ryu se junta aos nobres em sua carruagem, com Lottie ainda grata a ele e Hiro tentando ser passivo-agressivo durante toda a conversa. Viagem. Por outro lado, Mi, Aki e Masato estão aprendendo a língua deste mundo com Latifa. Quando a aula termina, os amigos de Masato o convidam para pescar e ele sai imediatamente, negligenciando o treinamento das artes espirituais. Latifa diz às meninas para não se importarem com Masato e se concentrarem em seu próprio treinamento. A garota elfa de cabelos verdes lhes ensina o básico da arte espiritual. E Mi prova ser muito melhor do que Aki. Aki fica desanimada com isso e começa a se perguntar se não tem nenhum talento. Ela sai para dar um passeio para relaxar e encontra 2 crianças brincando de casinha perto do altar, o que de repente a leva para a rua Memorai, quando ela costumava brincar de casinha com seu irmão Haruto e Mi. Eles eram muito felizes, mas isso foi antes de seus pais se divorciarem e logo Haruto e seu pai foram embora. Aki chorou ao pedir que ele parasse, lembrando-o de que ele havia prometido ficar com ela para sempre, mas seu irmão só conseguiu se desculpar e foi embora. Aki é tirada desses pensamentos quando Latifa chega depois de colher legumes para o jantar e elas voltam para casa. Enquanto a comida é posta na mesa, Aki reclama que Masato ainda não chegou em casa. Ela diz que era melhor quando eles eram novos na aldeia, e ele estava ansioso demais para fazer qualquer coisa. De repente, ela pergunta a Latifa como foi para ela e Ryu ao chegarem. A elfa de cabelos verdes se envergonha. Latifa explica que as meninas atacaram Ryu, achando que ele queria sequestrá-la. Mas ao saberem a verdade, pediram desculpas. As meninas lembram que, inconsciente, Ryu chorava e chamava por Mi. Mi e Aki ficam surpresos ao ouvir isso. Mi fica feliz, mas Aki fica chateado. O clima está tenso, mas Masato chega com um peixe gigante que pescou. Todos esquecem a conversa. O peixe escorrega das mãos de Misato, causando caos. Mais tarde, Mia pratica magia espiritual em seu quarto, e as meninas vão contar algo sobre Aki. Enquanto isso, Aki e Latifa estão aproveitando o banho ao ar livre. Aki pergunta a Latifa mais sobre sua jornada com Ryu, e ela lhe conta que foi escrava e assassina. Resumindo, Ryu a libertou e a trouxe para esta aldeia para que ela pudesse viver feliz. Aki se desculpa por trazer à tona um assunto tão delicado, mas Latifa diz que está tudo bem, porque agora ela acha que todas as dificuldades que enfrentou nesta vida o trouxeram ao Ryu. A declaração afeta Aki, que se sente traída pelo irmão que amava e confiava. Quando sua mãe casou de novo, ganhou Taka, irmão mais velho gentil, e Misato, mais novo. Taka era o irmão que sempre quis e sempre a ajudou. Por isso, ela queria ajudá-lo, mas é difícil, pois não consegue aprender artes espirituais direito. Latifa lhe diz que talvez não possa ajudá-la de forma alguma, mas ainda assim pede que ela a procure caso precise de alguém para ouvir seus problemas. Na manhã seguinte, Eki sai de casa bem cedo para treinar, e o resto das meninas decide fazer algo especial para ela. Como de costume, ela não consegue fazer nenhum progresso com suas artes espirituais. Mas quando volta para casa,
encontra um cheiro doce vindo de dentro. A garota elfa lhe dá as boas-vindas, e Ashi fica surpreso ao encontrá-la usando o uniforme escolar de Mi. Ele pergunta por que ela está usando isso, e a elfa responde que queria usar roupas especiais para lhe dar um presente especial. De repente, Mi chega com uma torta de maçã recém-assada, que é a sua favorita. Aki fica feliz ao vê-la, mas pergunta qual é a ocasião especial. As meninas lhe dizem que essa é a maneira de torcer por ela enquanto ela se dedica aos treinos, e ela se emociona ao agradecer. Eles, longe deles, no império vizinho de Próxia, o imperador Nidal está observando a capital em meio à chuva. Ele parece bastante entediado, e nesse momento, o aventureiro chamado Lucius, que matou a mãe de Rio, entra em seu quarto e comenta que ele parece estar ansioso para começar uma guerra. Ele começa a falar sobre os problemas que estão surgindo nos reinos próximos, e Nidal lhe diz que enviou um enviado para garantir relações diplomáticas enquanto prepara seu exército. Nesse momento, o enviado chega à sala. É o gênio do mal. Ele diz a Lucius que procurava a princesa Flora e precisa de sua ajuda. Explica que chegou a hora de agir, mas surgiu uma ameaça inesperada. Até lidarem com ela, não poderão fazer nada. O Mastermind diz que o inimigo é forte o bastante para matar um minotauro e precisam de alguém mais forte. Lucius decide aceitar o trabalho, mas o gênio do mal impõe uma condição. Ele deve sequestrar a princesa Flora antes de qualquer coisa. Isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like para não perder vídeos gostosos. Até logo!